Vamos falar hoje sobre a Lei nº 8.112 de 1990, especificamente sobre direitos, vantagens e remuneração. Esse é o tema MIC ADM 0046, dentro da disciplina de Direito Administrativo. A Lei nº 8.112/1990 garante aos servidores públicos federais um conjunto de direitos de natureza patrimonial. Ela disciplina a remuneração, as vantagens pecuniárias e as hipóteses de pagamento de indenizações, gratificações e adicionais. Repara que essas parcelas têm naturezas jurídicas distintas, e isso é justamente o que as bancas de concurso mais exploram. O vencimento é a retribuição pecuniária fixada em lei pelo exercício do cargo público. Ele corresponde ao padrão estabelecido para aquele cargo. Já a remuneração é composta por duas coisas: o vencimento do cargo efetivo, mais as vantagens pecuniárias permanentes previstas em lei. Então, fica assim, toda remuneração contém o vencimento, mas nem toda remuneração é apenas o vencimento. Ou seja, remuneração é mais ampla. Nos termos da lei, as vantagens podem ser de três tipos: indenizações, gratificações e adicionais. Cada uma dessas espécies tem finalidade própria e regime jurídico próprio. Vamos entender agora as indenizações. Elas servem para ressarcir despesas que o servidor teve por causa do exercício do cargo. Isso quer dizer que a finalidade da indenização não é remunerar o trabalho, é recompor o patrimônio do agente. Indenizações previstas na Lei nº 8.112/1990. Ajuda de custo. Diárias. Transporte. Auxílio moradia. E aqui vai uma regra importante. Como regra geral, as indenizações têm natureza indenizatória e não se incorporam ao vencimento ou ao provento para qualquer efeito. Guarda bem essa frase, porque ela é cobrada direto em prova. Agora vamos para gratificações e adicionais. Essas duas têm natureza remuneratória. Isso é diferente das indenizações. Elas remuneram circunstâncias específicas do exercício do cargo. E podem se incorporar ao vencimento ou ao provento, mas só nos casos e condições previstos em lei. Adicionais previstos na Lei nº 8.112/1990. Adicional pelo exercício de atividades insalubres. Adicional de periculosidade. Adicional por serviço extraordinário. Adicional noturno. Adicional de férias. A remuneração do servidor segue a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Essa proteção impede que a remuneração seja reduzida de forma arbitrária, ressalvadas as hipóteses que a Constituição Federal autoriza expressamente. E chegamos num ponto que é regra de ouro para concurso: a incorporação. Preste atenção nisso, as indenizações não se incorporam ao vencimento ou ao provento para qualquer efeito. Já as gratificações e adicionais se incorporam somente nos casos e condições previstos em lei. Essa diferença vem diretamente da natureza jurídica de cada parcela. Quadro comparativo: indenizações x gratificações adicionais. Aspecto: indenizações, gratificações e adicionais. Natureza: indenizatória, remuneratória. Finalidade: ressarcem despesas, retribuem o exercício da função. Incorporação: não se incorporam ao vencimento, podem se incorporar quando previsto em lei. Exemplos: diárias, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia, adicional noturno, insalubridade, periculosidade e serviço extraordinário. Pontos de atenção. Vencimento não se confunde com remuneração. As indenizações têm finalidade ressarcitória, e não remuneratória. As indenizações não se incorporam ao vencimento nem ao provento para qualquer efeito. Gratificações e adicionais só se incorporam quando há previsão legal. A natureza jurídica da parcela é o aspecto mais cobrado pela banca. Erros clássicos. Confundir vencimento com remuneração. Afirmar que diárias têm natureza remuneratória, isso está errado, diárias são indenização. Considerar que toda vantagem pecuniária se incorpora automaticamente à remuneração, não é assim, precisa de previsão legal. Esquecer que ajuda de custo e auxílio moradia são indenizações. Dizer que gratificações sempre se incorporam ao vencimento, isso também está errado, só se incorporam nos casos previstos em lei. Fluxo cognitivo para questões sobre remuneração. Identifique se a parcela remunera o trabalho ou ressarce despesas. Se ela ressarcir despesas, trata-se de indenização. Se ela remunerar o exercício do cargo, trata-se de gratificação ou adicional. Verifique se existe possibilidade legal de incorporação. Diferencie sempre vencimento de remuneração. Na Lei nº 8.112/1990, vencimento é a retribuição básica fixada em lei pelo exercício do cargo. Remuneração corresponde ao vencimento acrescido das vantagens permanentes. As vantagens se dividem em indenizações, gratificações e adicionais. As indenizações têm natureza ressarcitória e não se incorporam ao vencimento ou ao provento. Já as gratificações e adicionais têm natureza remuneratória e só se incorporam nas hipóteses previstas em lei. Pontos mais cobrados pelo SEBRASP. A distinção entre vencimento e remuneração. A natureza jurídica das indenizações.
As diferenças entre indenizações, gratificações e adicionais. A regra da não incorporação das indenizações ao vencimento ou provento. As hipóteses de incorporação de gratificações e adicionais, que só acontecem quando autorizadas por lei. E é isso. Guarda bem essa lógica. Despesa ressarcida é indenização e não incorpora. Exercício do cargo remunerado é gratificação ou adicional e pode incorporar, mas só se a lei permitir.